O destaque da semana passada foi uma mudança ocorrida neste período de quarentena no mundo jurídico, uma medida provisória que promete desburocratizar os processos na tomada de empréstimos e operações bancárias em instituições públicas. Hoje você vai saber a diferença de um contrato de parceria pecuária e um contrato chamado de vaca de papel. É o alerta do advogado Pedro Putini Mendes para o pecuarista tomar cuidado com erros no momento de elaborar o seu contrato. Vamos conferir? Saudações, Pedro Putini. Saudações. Pouco tempo atrás me apareceu a seguinte situação. Dois produtores, no momento da negociação de uma propriedade rural, fizeram um contrato que eles chamaram entre eles de parceria pecuária. E nesse contrato, o comprador ele passou a se tornar um parceiro outorgado. Né? O que significa? Aquele que recebe alguma coisa em parceria, certo? E o vendedor da fazenda se tornou um parceiro outorgante, ou seja, aquele que entrega alguma coisa em parceria. E a entrega feita entre eles foi um rebanho que já estava na fazenda, né? Para que então fosse abatida parte dessa dívida entre eles por meio da engorda, da cria e da recria de animais, né? Partilhando alguns lucros dessa atividade, ou seja, os bezerros nascidos desse rebanho, né? Como forma de parceria. E qual que é o problema nisso? Bom, nesse caso, se o combinado fosse exatamente como eles me contaram, como eles mesmos combinaram verbalmente, né, não haveria tanto problema, né? O problema é o contrato que eles fizeram, exatamente. Pode parecer engraçado isso, um advogado está falando que o problema é um contrato, mas neste caso foi, né? Porque o contrato se tornou o próprio problema. Então vejam a seguinte imagem, né? Nessa imagem que eu pretendo mostrar para vocês aqui, é descrito o objeto deste contrato, né, no parágrafo único, como sendo o seguinte, né, que o outorgante, o vendedor, né, o vendedor da fazenda, nesse caso, ele entrega 436 vacas aneloradas, né, ou seja, aquele gado cruzado, né, com idade de 3 a 8 anos. E aí vejam nessa outra imagem, né, com mais uma cláusula contratual que define o prazo dessa parceria como sendo 10 de julho de 2015 até 10 de julho de 2020. E no final dessa relação, este rebanho de 436 cabeças deveria ser devolvido, né? Então, vejam que não apenas o contrato, né, ele não especifica as quantidades, pesos, idades dessas 436 cabeças, né? E parte do gado já foi abatido, né, devido ao giro do boi, né? Não o programa, mas devido à gestão feita nessa propriedade, né? O que é muito comum, né? Então, como também eles não tomaram cuidado de anexar nenhum documento complementar, né? Como as DAPs, né? A Declaração Anual de Produtor, notas fiscais, ata notarial, aquele documento feito no cartório de registro de notas, e uma perícia, né? E agora, como resolver para fazer a devolução exatamente daquelas 436 cabeças se o contrato não foi muito claro? Se não há como identificar, se o rebanho já se perdeu, né? Qual o perigo disso na lei? Pois bem, primeiro que, acima de tudo, né, mais vale um bom acordo do que uma longa demanda judicial, né? Então, a rescisão desse contrato pelas vias judiciais, com o depósito desses valores em juízo, por vezes poderia não agradar nenhuma das partes, né? E nesse caso seria feito um cálculo médio, né, de peso das vacas aneloradas para pagamento dessa rescisão, já que, como nós conhecemos aí, né, muito mais vocês, telespectadores, do que eu na área jurídica, sabemos que, mesmo com certa variação de idade, determinadas características do gado não permite maior ganho de peso, né, nessas vacas aneloradas, né? Então a solução demandaria uma liquidação deste contrato antes de ser feita essa rescisão, né? Bom, e segundo que, se ajuizado uma ação dessa natureza, sem que as partes tenham se acautelado de comprovar a entrega, né, deste rebanho, há um grande risco de que o judiciário considere este contrato nulo por não acreditar que existe o gado, né, uma situação já decidida muitas vezes por muitos tribunais, né, considerando a chamada simulação contratual e chamando esses contratos de vaca-papel. Pois é, vocês já ouviram falar de vaca-papel? Né? Então, segundo o decreto
regulamentar do Estatuto da Terra, né, e o próprio Estatuto da Terra, a parceria pecuária ela se caracteriza pela entrega de animais para cria, recria, invernagem, engorda, enfim, né, mediante a partilha de riscos, né, de caso fortuito, de força maior também, mediante a partilha dos lucros, dos prejuízos, nas proporções que o Estatuto da Terra estabelece, aqueles percentuais, né? Então, este é um cuidado que se deve ter no momento da elaboração desse tipo de contrato e da comprovação e de anexar, né, documentos nesses contratos para que a gente não sugira que a solução é o contrato e um contrato acabe se tornando um problema, né? E para quem tem interesse aí, continue acompanhando, porque no próximo quadro eu vou explicar então o que são esses contratos chamados vaca-papel. Então, saudações, até a próxima. Coisa interessante, tenho certeza, muitos pecuaristas agora ficaram com a pulga atrás da orelha, né? Vaca-papel. Nesse caso aí, a vaca pode ir para o brejo, pessoal. Preste muita atenção, muito cuidado na elaboração de um contrato. Me lembro muito bem de um quadro anterior do Pedro, que ele explicava que contrato não é em produção. Por exemplo, arroba de boi, saca de soja, saca de milho, tonelada de sorgo, etc. Ou arroba de algodão. Esses contratos aí de arrendamento, essas coisas, tem que ser feito em valores em espécie. Presta muita atenção, vai fazer algum contrato, procure um especialista, procure um escritório de advocacia, procure um entendedor no assunto para você não fazer besteira, é claro, e depois ambos serem prejudicados, tá bom? Fica a dica aí e o alerta do Pedro e também da gente aqui do Giro do Boi do Canal Rural.